Para você que nos acompanha através da Rádio Engazeira no programa Cidadania Ativa e a todos os internautas a partir de agora no Facebook e no YouTube ao vivo, no podcast Cidadania do Amanhã de hoje, né, o nosso entrevistado é especial em homenagem ao aniversário da cidade de 85 anos de emancipação política. Nós enviamos o convite ao prefeito municipal e o mesmo justificou que não poderia estar presente, e aí convidamos um político também aqui de Paulistana, que está em exercício do mandato, vereador Tadeu, que tem, né, um conhecimento amplo, sobre a questão histórica da nossa cidade, né? Então, portanto, ele foi convidado para que a gente tivesse aqui essa abordagem para todos os paulistanenses e todos da microrregião que acompanha o programa Cidadania Ativa pela Rádio Engazeira, o nosso podcast, para que aqui a gente tenha, né, talvez, muita informação que vai ajudar você sobre a questão da nossa história. Então, fique conosco até às 14 horas aqui pela rádio, e a gente, né, e todos os internautas, que a gente vai conhecer melhor a nossa cidade. Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Você que acompanha também no Facebook, nosso canal de Cidadania do Amanhã, você que acompanha também do canal do YouTube, a gente vai ter um especial hoje sobre um pouquinho da história sobre Paulistana, esses 85 anos que estão sendo comemorados nesses 3 dias, e nada melhor do que ter alguém que tem muito conhecimento sobre o histórico, a história de Paulistana, não só na parte política, mas de alguns acontecimentos que aconteceram na cidade que são de suma importância para a nossa população hoje. Primeiramente, agradecer a todos os patrocinadores que ajudam esse projeto a acontecer, nosso amigo Jorginho da Impulse Company, nosso amigo Cristiano da Max Speed, nosso amigo Adeil da Construforte, e dentre outros patrocinadores que ficam passando aqui na TV, você que acompanha no YouTube e Facebook podem estar olhando. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a Dr. Tadeu por ter aceitado o convite, e a gente gostaria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a história do Dr. Tadeu e por que escolheu entrar na política, quando escolheu e persiste nesse caminho até hoje. Seja bem-vindo, Tadeu. Boa tarde. A princípio, agradecer o convite, dizer que é com muita satisfação que a gente pode participar desse breve debate aqui, um retrospecto da história de Paulistana, mais política, né, Oswaldo? Porque e dizer que eu sou paulistanense, nasci aqui, tenho minhas raízes daqui, estou no exercício do meu 4º mandato, fui presidente da Câmara em 97, 98. A minha primeira eleição foi em 96. Secretário de Saúde no período de 93 a 96. E também fui secretário de Saúde de 2001, de janeiro até julho de 2001, e voltei para a Câmara, porque eu fui eleito. Dona Helena, na época prefeita, me tirou para a secretaria, mas depois eu retornei logo com 6 meses. Tem esse trabalho aí a política está no sangue da família, porque o segundo prefeito de Paulistana, Miguel Arcanjo Cavalcante, era meu tio do meu pai, irmão do meu avô. Meu pai foi vereador 2 mandatos, minha mãe 4 mandatos. Então nós temos esse vínculo aí dentro da política. E aqui, como vereador, a gente, meu primeiro mandato, como eu falei, em 97, depois fui reeleito em 2000, fui candidato a vice na chapa do Maruzão em 2004, nós não conseguimos vencer, e retornei à política em 2000 e agora em 2020 fui candidato fui 2012 e 2015 eu assumi um ano e dois meses, tinha ficado na primeira suplência, e retornei sendo reeleito agora em 2020.
fui vice-presidente da Câmara na gestão do Oswaldo, agora 21 e 22, agora sou o primeiro secretário. Estamos aí para falar por Paulistana, trabalhar, que é o poder legislativo, que dentro da República é o poder mais importante, quando a Constituição cita que tem 3 poderes, e o primeiro citado é o poder legislativo, o executivo e o judiciário, porque o poder legislativo é o poder que representa, é o poder do povo, é a voz do povo, é a representatividade propriamente dita dentro de uma democracia. Está aí o Oswaldo, que é esse ícone aqui também, apesar de ser jovem, que já tem um trabalho muito grande, não só na política, mas também em outras áreas, aqui do nosso município. E estamos aí para contribuir no que for preciso para o crescimento e engrandecimento do nosso município. Ótimo. Dando início no conteúdo, né, que vamos aqui estar trabalhando, a questão de emancipação política, Paulistana completou dia 15, 85 anos de emancipação política, né, ou seja, cidade de fato. O que o vereador, né, Dr. Tadeu, tem acompanhado e de conhecimento nessa questão histórica, né, política de Paulistana. A gente sabe que teve aí desde o processo de colonização, ali inicialmente, né, questão de paróquia, mas emancipação cidade de fato, isso aconteceu 85 anos. Então, fica aqui aberto para que o doutor, né, possa estar abordando dentro do conhecimento, né, histórico, e também vamos avançar mais nessa questão política mesmo, de emancipação e desse processo todo até democracia e de mandatos, né, do qual encontramos até hoje na nossa cidade. Essa questão histórica, nós tivemos em 2013, né, aqui um grande evento sobre a questão dos 300 anos de tricentenário do nascimento do Valério Coelho, que foi o nosso fundador mesmo do município, que se instalou aqui à margem do rio Canindé, e que a gente já conhece bastante esse processo histórico de colonização, né? Ele através de conquistar várias fazendas, desde o Pernambuco até adentrando aqui no nosso Piauí, e chegando aqui fundou a Vila Paulista, que, segundo alguns historiadores, né, ele em 1750 já fazia a igreja, que é a nossa igreja aí da Vila Paulista, que são dados muito assim difíceis da gente encontrar, mas alguns historiadores já falam disso aí. Então, a questão da fundação propriamente dita, nós tivemos agora também, em setembro, os 310 anos, né, que foi também o governador Wilson Martins, ou então governador na época, em 2013, ele criou aquela honraria, né, que sempre, já é a segunda vez que é otorgada às pessoas que têm relevantes serviços prestados aqui ao estado do Piauí, principalmente aqui em Paulistana. Agora nós tivemos até mesmo o título de cidadania ao historiador Camorberto, que é uma pessoa que se deleita, que se dedica à história e à árvore genealógica do Valério Coelho, porque nós não podemos deixar de perder esse vínculo histórico, né? O Oswaldo sempre nos acompanha lá nos discursos da gente, eu gosto sempre de usar essa frase, que povo sem memória é povo sem história. Então, essa história, essa memória não pode apagar, porque a questão da memória, ela tem um vínculo muito, muito, muito forte com o presente, né? Então, essa janela de conhecimento, ela, se por acaso nós deixarmos apagar essa janela de conhecimento, nós vamos apagar a nossa história, as nossas raízes. Então, Paulistana começou com o nosso desbravador aí, o Valério Coelho, e que
por conta dessa árvore genealógica, por conta dos filhos dele, que foram, né, 16, 8 homens e 8 mulheres, Piauí hoje tem uma grande descendência do Valério Coelho que se instalou aqui em Paulistana. A questão política, nós sabemos que Paulistano pertenceu à Conceição do Canindé, pertenceu a Jaicós, né? Até mesmo em 1931. Ela deixou de ser, Paulistano deixou de ser saiu de Conceição para ser um distrito tipo povoado de Jaicós. Aí em 38 foi que foi emancipada mesmo, propriamente dita. E a partir de 1938 até 48, quando foi a primeira eleição, Paulistana foi gerenciada, governada por interventores. E eu já busquei, até mesmo historiadores, pessoas que se dedicam à história de Paulistana, para a gente ver quem foram esses interventores. Eu sei que o Miguel Arcanjo Cavalcante, que foi o segundo prefeito eleito, ele foi um dos que participou aí, porque naquela época já existia uma rivalidade política entre as duas famílias, Damasceno e Cavalcante. Mas esse período de 38 a 48 é uma coisa assim que não dá para a gente se situar politicamente, porque não tem dados assim, históricos mesmo que comprovem assim, esses nomes, mas eu creio que deva ter em algum registro aí, em algum local, aí, até mesmo a nível Teresina, a gente pode até buscar. E eu tenho também muita vontade assim, de poder participar e escrever algo relacionado à história política paulistana. Mas nós sabemos que a primeira eleição de Paulistana foi realizada, foi no dia 29, até o ano bissexto, de fevereiro de 1948. Então foi eleito o Dr. Caio Coelho Damasceno, e o vice foi o seu Alano Souza. Esse Alano Souza, ele era um comerciante de Conceição do Canindé. E eles tomaram posse no dia 21 de abril do mesmo ano, né? Foram eleitos para 4 anos, mas também, eu não sei por qual motivo, ele só governou 2 anos. O Dr. Caio, em 50, já teve a eleição, e o Alan Souza, que era vice do Dr. Caio, foi ser o candidato a prefeito do lado do Damasceno, e meu tio, Miguel Arcanjo Cavalcante, do lado dos Cavalcante. E o Miguel Arcanjo ganhou a eleição, né? Então, de 50 aí, já foi em 50, ele tomou posse em 51, ficou até 55. Aí vem toda essa história de 55, nós já temos a eleição do Seno Coelho Damasceno, entendeu? Que ele por sinal, ele foi eleito 2 vezes também. Então a família Damasceno, ela governou Paulistana nos 2 primeiros anos com o Dr. Caio, e aí em 50 e 51 o Miguel Arcanjo Cavalcante assumiu até 55, e de 55 até 1972, quem governou foi a família Damasceno, só passando de um para o outro. Então tem toda essa história de que, no caso nós sabemos que hoje Paulistana, o Joaquim Coelho é o 16º prefeito, em nome. Agora sim, a legislatura não, é mais, porque nós tivemos o Sênio Coelho, tivemos Dr. Luiz e tivemos o Didil, que governaram, né? Dr. Luiz governou três vezes, o Didil 2 vezes e o Sênio 2 vezes. E então, assim, se for para destrinchar toda aqui a sequência, a gente pode fazer, mas eu fico à vontade para algum tipo de pergunta com relação a essa sequência de... Ótimo. Isso que o doutor já abordou, essa sequência, né, de mandato, né, Damasceno, né, sempre Damasceno e Cavalcante, isso veio mudar na década de 90. Mas gostaria que, doutor, né, colocasse dentro do conhecimento também, doutor,
Paulistana houve um período de representação política muito forte, com um deputado federal e 2 deputados estaduais no mesmo período. E também nesse mesmo período também acontece algumas obras importantes que faz Paulistana ser o que é até hoje, né? Nós temos a construção do açude em Gazeira, nós temos a BR-407, né, que também passa por aqui, e também a construção do Hospital Petronila Cavalcante e também o posto, né, que hoje é o Hospital Regional, que era conhecido como Posto Dr. Caio. Ambos, né, nasceu ali de uma rivalidade e que nasceu 2 coisas boas para a própria cidade. Então, gostaria que, doutor, dentro do conhecimento que tem dessa força política que houve na época e dessas ações, né, que surgiram ou seja, são algo que Paulistana, sem elas, não era a mesma Paulistana que é hoje. A família Cavalcante teve o deputado federal Heitor Cavalcante, que é filho, por sinal, da dona Petronila, que é o nome do hospital, Petronila Cavalcante. Então, o Heitor, ele tinha uma influência muito grande. Ele foi da década de 50, 60, ele foi eleito a última vez, parece que em 70. E nós tivemos, paralelo a isso aí, as eleições de Dr. Caio como deputado, que foi o primeiro prefeito, que eu falei, pelo Damasceno, 4 mandatos, e ele perdeu, mas assumiu, porque ficou na primeira suplência, e o Deusdedito Cavalcante também. Então, o que se sabe é que o Heitor era uma pessoa muito, muito, muito influente a nível de Brasília, quando, naquela época, que acho que o primeiro mandato dele, a capital ainda era o Rio, né? Em 60, que passou para Brasília, e com a renúncia de Jânio Quadros, ele tinha uma influência muito grande com o Jango, né? João Goulart, que assumiu. Então, por conta disso aí, existia essa rivalidade, e ele foi a construção do Hospital Petronila Cavalcante, por parte dele, com certeza com recursos, né, do governo federal e estadual, e que tinha o posto lá da avenida, que era chamava conhecido, como você falou, o posto do Dr. Caio. E teve também o posto de puericultura, que é onde funciona hoje ali a Secretaria de Serviço Social, né? Que é onde as puérperas, as mulheres que ganhavam neném, teve tudo isso aí. Falava-se até que foi feito esse posto lá, construído, mas ele quase que não funcionou. Ninguém sabe, assim, falava até que podia ser por conta de as famílias, no caso, dizendo que era apenas o que nós chamamos hoje, tipo uma lavagem de dinheiro, que isso também não se comprova, né? Mas nós tivemos aí essa rivalidade política, de uma certa forma, como você falou, contribuiu muito para que essas obras chegassem até Paulistana, né? Então, na época, nós tínhamos o posto de saúde, posto Dr. Caio, ele como médico, por sinal obstetra, um obstetra muito bom, ele dava toda a assistência lá, consultas, eu mesmo consultei várias vezes com ele. E tínhamos do outro lado o Hospital Petronila, por parte dos Cavalcante. Então, todos os dois usavam essas duas instituições como um carro-chefe político, né? E, somado a isso aí também, a força do Heitor trouxe, como você falou, a questão do açude em Gazeiras, né? Começou a ser construído em 53, parece, e foi concluído em 66. E teve também a questão logo no início da ditadura militar, que veio na década de 70 a BR-407, né? Que eu me lembro que veio a Central primeiro e tal. Foi feito por muito tempo, o asfalto ficou até Jaicós. Daqui para Jaicós não tinha asfalto, só tinha asfalto de Jaicós para lá, mas também para a força política dos políticos locais, tanto o Heitor, como o Deusdedito, como o Dr. Caio, dos 2 deputados, que a Paulistana é uma cidade. A 15 quilômetros de Teresina tinha um deputado federal e 2 estaduais. Então, era uma representação que hoje nós não temos. Exatamente. Nós não temos. Verdade. Então, outra coisa também que a gente pode citar aqui é a questão da ferrovia, né? do trem, o famoso trem. Paulistana
tinha a questão do gesso, Oswaldo, que é lá na região de Serra Vermelha, a produção de gesso, que vinha, e o trem, ele vinha até aqui, Paulistana, saía lá vinha de Petrolina, Juazeiro, até aqui. Então, e o trem foi um transporte muito importante aqui para Paulistana, e que, infelizmente, quando foi desde do Juscelino Kubitschek até chegar na ditadura militar, começaram a desativar as ferrovias, que o Brasil, você sabe, começou a caminhar ao invés dos outros países. Enquanto os outros países avançavam em ferrovia, o Brasil estava desativando. E hoje está aí o prejuízo que nós temos hoje. A Transnordestina, que por sinal, eu tenho até um sonho de andar no trem da Transnordestina, porque eu andei no outro trem, Oswaldo. Então, para a gente ter isso aí. Então, assim, foram obras, conquistas que Paulistana teve, na época, por força política mesmo. Então, não é de se admitir que essa representatividade por parte da família, eles se digladiavam politicamente, como eu falei, mas contribuía, de uma certa forma, ficava preocupado com o crescimento político do outro e deixou de ser feito muita coisa. Não, até porque Paulistana, nesse período do Damasceno, que eu falo, por exemplo, o centro de Paulistana todo eu conheci, não tinha uma pedra de calçamento ali. Aquelas avenidas todas na terra, jogava bola ali em frente à igreja, era só terra. E quem fez aquele centro todo foi o Antônio Ferreira. Antônio Ferreira foi eleito em 66, entendeu? Ele governou até 70. E Antônio Ferreira fez, aqui nós não tínhamos, a energia também foi com ele, no final da década de 60, trouxe um motor, um gerador, era um motor mesmo, que funcionava só à noite. E eu me lembro da inauguração deste motor, que foi um negócio impressionante também, né? Que, apesar de funcionar de 6 às 10, mas dava para assistir aula no ginásio, tinha aula à noite e tudo mais. E foi mais ou menos no início da década de 70 que foi o Deus Décio que trouxe a energia, né, propriamente, que é a energia mesmo elétrica para Paulistana, que levou até a Cauã na época, né? Então, assim, são fatos que faz a gente ver que Paulistana podia ter sido industrial, teve a questão da indústria, né, que você sabe, a questão do algodão, o beneficiamento do algodão, porque o algodão aqui, eu acompanhei, era conhecido como ouro branco na época. Meu pai era coletor, ele é que recebeu o imposto desse algodão e viu quanto de dinheiro, e ele levava, que tinha o pessoal que trabalhava, os auxiliares de fiscais, se chamava na época, e que meu pai levava esse dinheiro em bocapio, não sei se tu já viu falar, que é um instrumento feito uma bolsa feita de palha de carnaúba, né? Isso. E levava para Juazeiro, só tinha o Banco do Brasil em Juazeiro, e ia no trem com esses bocapios cheios de dinheiro para poder prestar conta. Então, tudo isso são fatos assim, que eu tenho o privilégio, a minha geração, de ter visto duas paulistanas, né? Uma paulistana ainda bem engateando e tudo, e hoje a gente vê como está, devido à questão mesmo do avanço o mundo explodiu aí de 10 anos para cá com essa questão da internet e tanta coisa. Mas, assim, a história que nós temos é que a cidade tem tudo ainda, né? Tem uma cidade que está em crescimento e que depende muito também. Agora a gente pode olhar para o lado das gestões que estão, que poderão vir, para dar uma roupagem, né? Alavancar mais esse crescimento, que por sermos uma cidade bem localizada, sabemos que Paulistana é o centro geodésico, né, do Nordeste, para as capitais do Nordeste, fica aqui distante de todas as capitais, mas nem assim, por ser um pouco distante da capital, não é que seja esquecida, mas essa questão política depende muito. Por exemplo, ser um cara jovem, tá na política, e como outros também, tem que se dedicar à política para a gente buscar, né, garantir esse crescimento para gerações atuais e para as futuras gerações. Verdade. Outro, além do que nós já mencionamos aí, é importante, Paulistana hoje
ela tem alguns serviços que são referência aí para em torno de 70 mil habitantes da região, que são as agências bancárias, fórum jurídico e cartório, que é serviço em Paulistana, que é prestado para toda a região. O doutor tem conhecimento também, o período que veio tipo Banco do Nordeste, Banco do Brasil, aqui para Paulistana, em qual período? Banco do Nordeste foi 85, né? Foi, né? Chegou aqui em 85, o Banco do Brasil já existia, né? Chegou primeiro. Teve o Banco do Estado, também teve. Eu me lembro do Banco do Estado que funcionava ali onde hoje é a Caixa Econômica. Caixa Econômica. Então, a chegada aí veio muito também porque, como eu falei, aqui era um grande produtor de algodão, né? E a gente via assim, toda essa região, principalmente Jacobina, se destacava muito na questão do algodão. Então, eles chegaram quase que na mesma época, né? Porque o Banco do Estado veio primeiro por questão de força, até mesmo de questão de funcionário do Estado, que já tinham outros órgãos do Estado, mas a agência bancária mesmo, eu te digo com certeza o Banco do Nordeste, foi 85. Agora o Banco do Brasil, eu acho que foi antes, que também está aí, a Caixa Econômica já veio depois, né? Foi até na gestão do Dr. Luiz, agora E assim, essas instituições financeiras também contribuíram muito, e não só aqui, como você falou, para a cidade, mas como para toda a região. Mas o que nós temos que ver também são essas políticas, né, que o próprio governo tem, que nós temos. Hoje, Paulistana tem quantas agências bancárias nós temos, né? Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Bradesco, não é isso? Isso. Então, e isso aí, o Banco do Nordeste, eu acho que é um dessas instituições que mais está, né, servindo mesmo a questão, por ser também um banco direcionado mais à questão, né, rural, em termos de investimentos nesse setor mais agrícola-pecuário. Né? E a Caixa Econômica vai lá mais para o lado social, e o Banco do Brasil, sabe, é uma economia mista, que também está lá ligado muito à questão do empreendedorismo, dos empresários, né? Que com certeza isso aí tem também. Foi uma necessidade para a Paulistana ter que ter essas instituições para poder dar o suporte que tem hoje, né? Tanto a cidade como a região. Verdade. Eu vejo assim que o Dr. Tadeu já trouxe muito essa parte histórica. A gente já teve aqui Paquera também, contando um pouquinho a questão ali do Valério Coelho, que ele até deixou o site disponível, tem um site sobre a árvore, né, genealógica de Valério Coelho, e também o escritor, que ele está escrevendo um livro terminando sobre essa história também. Muita coisa foi abordada, e aí eu queria que Tadeu abordasse um pouquinho sobre essa questão da briga familiar dos Cavalcante, da Macendo, na visão de Tadeu, se ela foi benéfica para a nossa cidade. Já foi abordado aqui que a gente conseguiu muita coisa com isso, mas não só essa briga, mas quando é que se deu esse rompimento dessas duas famílias que sempre lideraram a cidade de Paulistana de forma política? Quem foi que quebrou esse paradigma? E a partir dessa quebra também, para cá, para os dias de hoje, o que Tadeu tem visto, se a cidade tem evoluído, tem conseguido projetos grandes. A gente citou muitos projetos grandes aqui, que foram feitos naquela época, que a gente tinha representação a nível de estado e a nível federal. E aí eu queria também abordar isso também. O que é que Paulistana precisa fazer hoje também, Tadeu, para ter essa representatividade a nível de estado, ter obras de impacto que mudem realmente a dinâmica da cidade, a sociedade, porque, pelo menos na minha opinião como jovem, eu vejo como última grande obra feita em Paulistana o IFP, que é uma coisa que muda a vida dos jovens até hoje. Mas o IFP já tem quantos anos? 13, né? 13 de fundação, se eu não me engano. Então, de lá para cá, eu não vi nada de impactante assim, que mude realmente a dinâmica, como funciona a nossa cidade. Eu queria que Tadeu abordasse um pouquinho para ver que saídas a gente pode ter para estar trazendo essa força política de volta para a Paulistana, para a gente crescer cada vez mais. Pois é, a questão das duas famílias,
elas ficaram separadas até 1970, porque elas, quando teve ali, nós tivemos o Dr. Caio, o primeiro prefeito, aí veio Miguelzinho, que era Cavalcante, aí depois veio mais de 18 anos de Damasceno. Aí quando foi em 1970, era mandato tampão, 2 anos. Já o prefeito eleito já estava sabendo que esse mandato tampão, que eles queriam igualar como se pretende hoje, né? Ficar tudo junto, tanto as eleições para todos os cargos em uma só. Aí em 70 as duas famílias sentaram e se uniram, aí lançaram uma chapa única, que foi o Valfredo e o nosso e o vice-prefeito foi o Manuel Manu Pereira, ele era aqui do sítio de Acauã, foi presidente da Câmara. Tem até um fato interessante que na eleição de 58, quando teve um problema numa urna de Jacobina, aí não pôde ser dado o diploma para os eleitos, o prefeito e vice-prefeito, e Manu assumiu a Câmara em 31 de janeiro de 59. Ele assumiu e imediatamente assumiu como prefeito. Então, ele foi prefeito de 31 de janeiro de 59 até 13 de maio de 59, quando foi empossado o senhor Raimundo Ferreira Damasceno, que era o seu mundico conhecido, e ele foi empossado. E até o vice dele era o seu Cícero Macedo. Aí, daquela data, até como falou, eles tinham essa rivalidade, mas, como a gente falou aqui, por conta de cada um ter um deputado estadual, só que, a nível local, a família era forte, Damasceno, que teve essa hegemonia todinha, né? 18 anos consecutivos. Mas, a nível estadual, o Damasceno tinha Heitor, que era federal, e o Deusdedito estadual, ele só tinha o Dr. Caio. Então, isso aí foi em 70, aí logo brigaram de novo. 72 já foi um para um lado, outro para o outro. Aí vieram novamente a se unir na eleição de Evaldo, em 82. Quando, porque aqui tem um fato também que eu queria citar aqui, para não esquecer, que em 76, o Miguelzinho volta para ser eleito prefeito paulistano, o vice foi o doutor José Humberto Peregrino Cunha, o médico da Bahia, que trabalhava aqui no Hospital Petronila. Ele foi o vice dele, foi eleito para 4 anos. Aí prorrogaram o mandato. Aonde eu quero chegar? Só quero chegar ao seguinte, que a prefeitura funcionava naquele prédio antigo lá, parece que foi construído ainda, no período do Dr. Caio, se eu não estiver enganado. E Dr. Humberto, como vice-prefeito, Miguelzinho não quis de 6 anos, afastou, e ele assumiu 2 anos, e ele construiu o prédio da prefeitura. Quer dizer, não foi um paulistano que construiu o prédio da prefeitura. Foi um médico da Bahia, que foi vice, que assumiu por conta da prorrogação do mandato. Então, assim, aí você vê, de lá para cá a gente ficou aquela política muito assim de briga, mas quando veio Evaldo, foram 6 anos de Evaldo. E Evaldo, infelizmente, ele não fez uma gestão boa, assim, em termos de crescimento e desenvolvimento, assim. Foi um prefeito muito popular, muito humano, mas em termos de obras deixou a desejar. E logo veio também Nelinho, né, que Nelinho também tomou... quando o Nelinho voltou, aí ele já uniu de novo a família, que o Cênio foi o vice dele, né? Então, assim, nós não vimos assim esse avanço de paulistano, não, nesse período de mais ou menos de 80 até quando, isso que você falou, quando foi no início de 90 que veio a UESP. Foi mais ou menos onde, Oswaldo? 90. Pronto, a UESP veio, foi, pronto, 95, 96, foi Mão Santa, né? Ele foi eleito em 94. Sim. E tivemos a UESP aqui a todo vapor, e ao invés da UESP hoje estar aí como
fez foi fechar praticamente. Exatamente. E aqui eu tiro o chapéu para o doutor Luiz no que diz respeito à briga que ele teve para trazer o RIF para cá, que realmente foi um grande feito dele nesse sentido aí, que hoje nós temos, né? Pelo menos temos o Instituto Federal que está aí dando esse suporte, toda essa juventude que está aí se destacando e tudo mais. Sim. E lá na Câmara, o Oswaldo sempre acompanha e vê o tanto que a gente cobra do Estado pela questão da Universidade Estadual aqui. Sim. Então, isso é uma luta que nós vamos ter que ter representantes fortes nesse sentido aí. Agora mesmo nós temos. É uma oportunidade ímpar, porque foi eleito de governador a prefeito, né? Sim. E temos que brigar brigar no bom sentido para trazer essas obras que precisam. A questão da indústria, que o Oswaldo também sempre fala, sempre briga, sempre corre atrás, ver o que é que pode ser feito aqui para a gente absorver essa juventude que está aí. Exatamente. O Instituto prepara e não absorve. A questão não a questão hoje não é, né, você tem um instituto ali que forma, agora para absorver essa mão de obra, absorver aonde? Né? Então tudo isso aí são metas assim que nós políticos, eu digo nós porque nós estamos aí também nessa seara, nós vamos ter que correr atrás, que buscar representantes fortes, cobrar mesmo e fazer com que fazer todo esse diagnóstico, por exemplo, um plano de governo que tem que ser feito, ele tem que ser feito junto com a sociedade, ser discutido em loco, ser discutido em a região como um todo, a cidade como um todo, como Paulistânia é uma cidade polo. Então, ver também com os outros municípios que convergem para cá. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito, um diagnóstico para se fazer um planejamento para ser executado para a gente buscar resultados. Se não tiver isso, não dá. Então, pequeno, médio e longo prazo. Isso, tem que ser justamente. Isso que o doutor está falando, né? A gente tem discutido tanto lá na Câmara e também em alguns momentos de oportunidade, mas ultimamente eu tenho sempre colocado que, além dessas obras impactantes, né, que foram trazidas aí nesse período aí, da força política das duas famílias, Damasceno e Cavalcante, se você olha ali de onde sai a cidade e a cidade começa a crescer, você percebe que havia um planejamento, uma visão de crescimento da cidade. E a gente percebe que nos últimos anos isso vem acontecendo o contrário, né? Basta você ver que a avenida principal da cidade, que partiu ali do Banco do Nordeste, quando a cidade começa a expandir e a cidade crescendo, atravessa a BR e ela morre lá no bairro Lagoa, né? Aí a gente percebe que as ruas dos bairros, né, dos bairros que a cidade vai crescendo para frente, se você pega as ruas, os calçamentos, elas diminuem, né? Não há um planejamento, um acompanhamento nas construções e edificações e as ruas ficando mais estreitas do que a Coronel Elpidio, do que é aqui o centro, né? Então, assim, a gente percebe que se a gente vai fazer um diagnóstico, né, de planejamento da cidade, percebe-se que essas pessoas, embora não tendo a necessidade que tinha hoje, né, do número de veículos e de tudo, mas se percebe que houve um planejamento maior ali para o crescimento da cidade. E a cidade hoje crescendo e os bairros desplanejados, desorganizados no que se diz em praças, nos bairros que não tem, as ruas, né, da forma que estão sendo ali alocadas, né? Então, isso é importante a gente estar ressaltando aqui, porque a competição política ela é necessária e democrática ter, mas com visão e trazendo investimento, né, para dentro do município, né, como aconteceu mesmo nos momentos de rivalidade por essas duas famílias, né? Então a gente percebe que isso, né, vem perdendo ultimamente nas últimas gestões. E o que o doutor Tadeu coloca, né, sobre a questão da logística, né, lá na questão histórica do trem aqui, a gente percebe que a ferrovia transnordestina ela ainda é um projeto também, né, já pensado há muito tempo. Basta ver quem vai daqui para o Mucambo, o cruzamento, né, da ferrovia atual com a transnordestina com a antiga,
Então ela cruza ali, então o roteiro é mais ou menos semelhante. A gente tem Paulistana, como o Dr. Tadeu colocou. Se você pega todas as capitais dos estados das regiões Nordeste, elas estão mais, tirando Teresina, elas estão próximo ao oceano. Então toda a região centro, né, que é uma região grande do Nordeste, a logística mais viável que tem é Petrolina com aeroporto, né? E a outra logística grande, né, principalmente de carga, passa a ser Paulistana. Mas isso só vai acontecer se houver visão política para isso, né? Então, se a gente continuar com lideranças políticas que lidera Paulistana sem pensar ou com um olhar de visão, assim como teve o Damasceno e Cavalcante na época, com essa força política para adquirir essas obras importantes, isso passa, né? Então nós estamos centralizados no centro entre dois polos, produtor e comercial, que é Petrolina, Picos, além disso Paulistana centralizado no centro da região Nordeste, que tanto faz Pico como Petrolina queria ter a ferrovia cruzando com a BR-407 lá e a coisa já está andando. Enquanto nós estamos aqui, mas ainda não se está planejando, né? O plano diretor, o mapeamento de mobilidade urbana, né? Um avanço do perímetro urbano da cidade, né? Ou por conta do poder público, ou uma parceria pública-privada, um distrito industrial no cruzamento da BR-407 com a ferrovia para atrair as distribuidoras, né? E fábrica e tudo, já visando o Porto Seco, né? Então, assim, a gente tem toda uma estrutura a nosso favor, né? Mas tem um vereador Tadeu e tem outros vereadores que também discutem isso, mas o vereador não pode muita coisa, infelizmente. Então depende das autoridades maiores, mas também isso depende da população ter esse conhecimento, né? E por isso, neste podcast, a gente queria realmente uma pessoa que trouxesse essa questão histórica de Paulistana para a população começar a analisar, né? E a gente vê que, por exemplo, aqui um fato interessante que eu trago aqui com relação a Dr. Caio, um tio meu que era irmão do meu avô, Tomás Valério, que era morador da fazenda Sussuarana, Damasceno. Naquela época, antes do hospital, ele foi fazer um parto, né, da minha tia na época lá, uma cesariana, foi a cavalo, fazer lá na residência mesmo. Então veja como eram as coisas. E quando eles teve a oportunidade, né, realmente eles trouxeram essas estruturas. O Hospital Petronila Cavalcante, em 86, eu nasci ali, né, e várias pessoas aqui, mas, ou seja, eles se preocuparam de fato em trazer estrutura para beneficiar e que beneficia e atende Paulistana até hoje, né? Então, é importante todas essas colocações, né, do qual o vereador tem colocado aqui, né, para que a população, né, conheça de fato isso, tudo isso que tem de importância e que a gente possa estar olhando, não, a gente precisa mais do que a gente tem, né? E isso é importante demais, todos esses pontos que aqui foram abordados, né, pelo vereador. Dois fatos assim, que eu acho interessante, porque hoje, Oswaldo, por exemplo, a questão da presença da feminina na política. Uhum. Nós hoje não temos nenhuma representação política na Câmara. Sempre a gente questiona muito isso. E você sabia que na segunda eleição, em 1950, já foi eleita a primeira mulher vereadora, Dona Maria Paixão Cavalcante. Ela era esposa do seu Cristóvão Albuquerque Cavalcante, que era irmão do Heitor, que era o deputado federal, e irmão do Deusdete, que era o deputado estadual. E ele era até juiz, era tipo um rábula, né, que falava aquilo. E ele fazia também, teve até eleições que ele entrou como representante, como juiz. Assim, essa questão de que você falou da situação geopolítica, né, paulistana, em 95, se não me engano, meu primeiro mandato, 98, Mão Santa. Aí teve aquela refinaria lá do Pernambuco, como é o nome dela? Esqueci agora o nome dela. Que o Lula ia trazer para o Nordeste. Eu, como vereador, eu fiz um requerimento ao governador Mão Santa
pedindo para que toda a força política de Paulistano, ou do Estado, trouxesse aqui para Paulistano justamente por isso, pela sua localização, que é equidistante. Claro que era um fato assim, onde era que nós poderíamos ganhar a força política disso aí com todo, e levaram para Recife, perto de Recife. Então, assim, são coisas que a gente já previa que a cidade, você imaginar uma região pobre dessa, se a gente conseguisse, tipo na época, uma refinaria dessa daí, né? Era um negócio assim. Então, a gente tem que ter essa visão e olhar lá para frente mesmo. Eu sempre gosto de falar e dizer para os mais jovens que a nossa história passa pelas duas famílias. A nossa história política, a nossa história sobre essa questão de infraestrutura e tudo que você imagina, passa por Damasceno e Cavalcante. Nós devemos, Paulistano deve essas duas famílias, entendeu? Aí já veio depois a questão do próprio Evaldo, que veio, mas também era ligado, o pai de Evaldo, o seu Zé, que estava muito ligado a Cavalcante, Nelinho ligado a Cavalcante, aí depois veio Crisóstomo, que foi uma pessoa de fora que chegou, mas também era ligado a Cavalcante, e depois Luiz, que já era filho daqui, Dona Helena, esposa de Crisóstomo, por aí vai, né? Então, assim, nós temos que ver essa questão que você falou, sobre a questão de ter essa visão, e também como eles, na época eles, apesar de se digladiarem, mas buscavam, hoje a gente está parado, assim, meio estacionado. E a representação política nós estamos lá de fora. Estamos com deputados, com todo respeito aos nossos deputados que a gente vota, porque não despontou. Nós tivemos aqui uma deputada daqui também, né, a Lisier, a esposa do doutor Luiz, que eu não sei por qual circunstâncias também podia estar aí no páreo também, brigando, sendo reeleita e brigando também aqui para o Paulistano. Mas o que eu tenho assim de dizer para a juventude, para os jovens, é que tem que gostar da política. Nós somos ser políticos, precisamos dela. Então, as gerações futuras aí, se a gente não tiver uma estrutura política, um embasamento político, para que a gente possa ter, buscar todo esse material que precisa mesmo para que o município como Paulistano possa crescer e se desenvolver, nós temos que ter essa visão. E não podemos ficar naquela mesmice, né? Só isso aqui, só aquele, como disse, só aquele feijão com arroz, não. Nós temos que olhar lá para frente. Visão de galinha jamais, visão de águia mesmo, para podermos alcançar objetivos bem mesmo, que a gente nunca imagina, mas que se correr atrás, ficar esperando é que não dá, tem que correr atrás. Verdade. Você tem uma visão muito boa nesse sentido aí, pelo trabalho que você faz, e que outros também possam, com certeza, dar esse pontapé inicial e buscar essa estrutura política para poder garantir, né, um futuro bem mais promissor para os nossos munícipes. Verdade. A gente já convidou o doutor Tadeu aqui justamente para ele falar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho sobre o impacto histórico de ações tomadas por pessoas antigamente, na nossa cidade, na nossa região, que impactam a nossa vida até hoje, entendeu? Então, por isso que a gente trouxe o Tadeu para falar um pouquinho sobre isso, para mostrar a importância da gente entender de onde é que a gente veio e onde é que a gente pode chegar. A Paulistana pode mais, a Paulistana sempre pode mais, a gente pode buscar mais, agora a gente precisa se unir, lutar pela cidade, entrar no meio político, como o Tadeu acabou de abordar aqui. Você jovem, tem muitos jovens que têm medo, que tem receio, que não quer se envolver com política. Hoje está muito dessa forma e eu me preocupo muito, até por ser jovem também, de ver muitos jovens com aversão à política. Isso aí é muito ruim para a nossa própria cidade, porque a partir do momento que você tem aversão à política, você está dando a oportunidade de outra pessoa assumir aquelas responsabilidades e aquela outra pessoa pode tomar decisões que você não goste. Então, trazer o Dr. Tadeu aqui é de suma importância para isso, para mostrar a importância histórica do impacto de pessoas que tiveram coragem, foram atrás e conquistaram muita coisa. Dr. Tadeu até falou aqui das mulheres. As mulheres que foram vereadoras aqui conquistaram
coisas absurdas para a nossa cidade. Marta Coelho, Terezinha Góes, que tirou a Câmara dos Vereadores de dentro da prefeitura, botou num prédio fora. Ela contou a história dela aqui, essa história. Marta também contou essa história. Então, você, mulher, também acordar um pouquinho para a política, para estar adentrando, estar participando, estar procurando entender esse histórico político aqui da nossa cidade. Aí acho que a gente já está com o horário um pouquinho avançado, né? E aí eu queria abrir aqui já para as considerações finais, alguma mensagem que Tadeu queira deixar para a população, para alguém que está ouvindo, que vai assistir também esse programa. Em primeiro lugar, eu quero mais uma vez aqui parabenizar a Paulistana pelos seus 85 anos, parabenizar todo o povo paulistana, agradecer aqui a oportunidade que vocês estão dando aqui, não só a todos que têm, né, que queiram ter uma visão assim de prosperidade para o nosso município, e vocês abordam aqui vários assuntos, né? Então, dizer que continuaremos na Câmara até o final do ano que vem. Estamos com mandato garantido até lá, né, Oswaldo? Vamos. E que aquela questão como você falou, do medo, muitas vezes as pessoas acham que não pode, entendeu? Só tem que dar esse pontapé inicial. Não fica muita gente, muitas pessoas boas adormecidas aí, não só dentro da política, mas também na cultura e em tantas outras áreas, que precisam desse incentivo. Então, hoje, como nós temos uma informação muito rápida, muito claro, também tem que ser filtrada, né? Tem que tomar cuidado, que tem que ser muito filtrada também. E dizer a todos que nós não podemos e não devemos desistir de Paulistana, vamos trabalhar por Paulistana, vamos buscar todas as formas possíveis que sejam necessárias para que o crescimento, o desenvolvimento chegue ainda mais para o nosso município, e de uma vez por todas resolver toda essa situação que o nosso município, não só Paulistana, mas a dificuldade que todos os municípios, principalmente da região nordeste, do semiárido, que é uma região sofrida mesmo. E aqui dizer também que o que a gente a Paulistana tem um déficit muito grande aqui sobre a questão da água, né? Que nós somos ladeados por um açude. O açude em Gazeiro, temos 2 grandes barragens aqui próximas e não temos adutoras que abastecem. Nós estamos no século XXI ainda dependendo de carro-pipa. Isso é um absurdo. Então, trabalhar todo em cima dessa política, para que a gente possa dar essa garantia realmente de cidadania, garantir a cidadania à nossa gente. E o mais é agradecer a oportunidade e desejar aqui, né, nessa oportunidade, um Feliz Natal e um Ano Novo muito próximo para todos os paulistanenses. A gente agradece a doutor Tadeu pela participação, dá um brinde aqui para ele, a representatividade do podcast da nossa região, da nossa cidade. E esperamos que você tenha curtido esse episódio. Paulistana, 85 anos, um episódio especial aqui sobre a história, principalmente política, da nossa cidade. Queremos também agradecer, né, toda a equipe do podcast, a Aninha, diretora, ao nosso amigo Matheus, controlador de áudio, o Igor de imagem, Daniela, né, a Max, todos os colaboradores. Nós teremos aí o de Natal só, e o último do ano, a retrospectiva com os momentos mais importantes de cada podcast durante o ano, e a gente volta, né, presencialmente ao vivo em janeiro. Também, assim como o vereador Tadeu, voltarei aí até abril, onde se afasta de todos, né? Até abril ainda voltarei no próximo ano aqui apresentando, né? E aí teremos o ano que vem, 2024, né? Ano eleitoral, né? Onde a gente tem que se afastar, né? De acordo, se adaptar às leis eleitorais até o período, né, de eleição, mas terá, né, aqui Francisco Júnior, e alguém que venha me substituir continuará com o podcast, né, com
essas entrevistas importantes aqui para a Paulistana. Aqui tivemos um momento importante aqui, falas, né, que embora estando ali junto, mas o Dr. Tadeu trouxe aqui algo que eu tinha como paulistana, tinha vindo direto de Jaicós, né? Não sabia, né, desse trecho vindo lá de Conceição, né? Então são essas questões que a gente sempre aborda aqui, trazendo conhecimento e informação para que a população, né, tire, né, suas dúvidas, né, e também busque se inteirar. Por isso tem ganhado cada vez mais audiência, tanto na rádio como também nas redes sociais, esse podcast. Um abraço a todos e até 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos.